Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. Continuamos firmes e fortes. O Douglas já está um pouco ansioso. O tema da mensagem é: você sabe honrar? Marcos 6, de 1 a 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: Da onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Essa passagem, esse texto, a gente escuta muito hoje, né? O profeta não tem honra na sua casa, não profetiza na própria casa, e assim por diante. Aqui Jesus nos ensina que é muito difícil ser reconhecido pelos nossos próximos, ser reconhecido pela nossa casa, por aqueles que muitas vezes andam conosco, pela nossa própria família. Aqui a gente fala de uma coisa chamada honra, algo que eu tenho muito orgulho de declarar que é algo que eu vivo. Eu busco a todo tempo honrar, mas a gente precisa ter um certo cuidado a quem honrar. Não podemos honrar aqueles que não merecem honra, ou aqueles que muitas vezes não nos honram. Eu escuto muitas histórias de pessoas que se preocupam a todo tempo a agradar, honrar amigos, conhecidos, irmãos, mas analisando do lado de lá para cá não vem nada. Pelo contrário, vem desrespeito, vem risadas, coisas sarcásticas. Eu vivi isso. Eu conto algumas vezes quando eu decidi andar sobre a palavra de Deus na minha vida, quando eu decidi honrar a Deus, porque eu vinculo 100% a honra à obediência. Eu creio que quando eu obedeço aquilo que Deus quer na minha vida, eu estou honrando Ele. E muitas pessoas, e as pessoas próximas, se levantaram para apontar o dedo para mim, para me desonrar, ao contrário, para tentar fazer eu desacreditar. Eram sarcásticos, falavam: esse aí agora ficou maluco com esse negócio de Deus, com esse negócio de igreja, de religião. Tem algum interesse dele nisso? Quantas vezes eu escutei isso? Quantas vezes? E não foi de quem não me conhece. Não foi daqueles que são colegas. Foi de pessoas que eu considerava muitas vezes amigos, parentes, pessoas próximas. E sabe o que é muito legal? Não legal pelo sentido de devolver na mesma moeda, mas é muito legal ver o agir de Deus. Ver que honrar a Deus vale muito a pena. Ser obediente vale muito a pena. Porque hoje, depois de aproximadamente 2 anos de ministério, muitas dessas pessoas, de alguma forma, já precisaram do maluco aqui. Precisaram de uma oração, de uma intercessão. Muitos desses me procuram hoje
para que a minha maluquice com Deus os ajude em desertos, em situações. Muitos se aconselham comigo sobre o seu casamento. Se aconselham comigo para uma cura. Muitas esposas de amigos hoje me procuram pedindo para que eu converse com os seus maridos, para que eles... Eu já escutei. Eu gostaria muito que o meu marido fosse como você. E não tem a ver como eu no sentido marido, homem. Não, não. Tem a ver com essa fé maluca que eu professo. Nesse Deus que eu acredito. Naquele Deus que todos me chamaram de louco quando eu decidi viajar pelo Brasil inteiro falando dele. Então, a gente precisa honrar a Deus acima de tudo. E também honrar as pessoas. Esse é um tema que mexe muito comigo. Principalmente dentro das próprias igrejas, no nosso dia a dia. Eu vejo pessoas que gastam honra com pessoas que não merecem. E pessoas que não honram pessoas que merecem ser honradas. Hoje as pessoas não se preocupam mais em honrar seus pais espirituais, seus pastores, seus líderes. Eu vejo... Tem uma história que o meu amigo, pastor Cláudio Duarte, conta, que faz muito sentido. Ela é uma história que do jeito do Cláudio se torna engraçada. Eu não vou conseguir transformá-la engraçada, mas o contexto dela é que um membro o encontra e o questiona. Pastor, eu vou dar uma festa de aniversário na minha casa e tem alguns convidados que bebem. Eu estou pensando em comprar uma cervejinha, uma bebida alcoólica para honrá-los, né? Porque eles vão estar no meu aniversário. Isso é pecado? Aí o pastor Cláudio fala, não, compra a cervejinha, tá tudo certo, isso não é pecado, não. Mas antes de você comprar a cervejinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai na casa deles, em alguma festa de aniversário, algum churrasco, alguma coisa, e você não bebe, eles deixam de comprar e de beber para te honrar? Uau! E aí? Você tem honrado quem te honra? Ou você tem desperdiçado esse gesto tão importante de valorização, de reconhecimento, de cuidado com pessoas que não te honram? E aí? Pergunto a todos nós, é uma pergunta para mim. Eu tenho honrado aqueles que merecem honra? Eu posso declarar que eu honro o meu pastor, meu pai espiritual, eu honro a minha igreja, eu honro aqueles que andam ao meu lado, que se preocupam, cuidam da minha casa, cuidam da minha família, são intercessores do meu ministério, são intercessores da minha família, que é o meu principal ministério. Você tem honrado a sua esposa? O que você tem feito pela sua família? Como você tem cuidado desse ministério que às vezes a gente deixa para segundo ou terceiro plano? Eu não consigo acreditar que exista forma de ser próspero sem que o seu principal ministério esteja de pé, que é o seu casamento, a sua família. Busque honrar a sua esposa. Busque honrar a família que Deus deu para você. Então a pergunta fica aqui. O que você tem feito com esse gesto tão importante que se chama honra? Você tem honrado? Você sabe honrar? E por que não dizer? Você também é merecedor de honra. Vocês são merecedores de honra. Vocês têm sido honrados pelas pessoas? Será que as pessoas próximas de você, que andam com você, têm te honrado? Isso não é soberba ou... Não. A gente merece ser honrado. A gente é filho amado. A gente tem lugar à mesa. Então, a pergunta que fica é: vocês sabem honrar? Vocês têm recebido honra daqueles do qual vocês honram? Porque a honra não é um ato somente de ir. Eu acredito muito que é um ato de ir e vir. É uma via de duas mãos. A gente não faz nada esperando, mas aquele que merece
e que te reconhece, ele também te honrará. Eu falo isso pelo meu pastor, pela minha pastora. Eu a todo tempo tento honrá-los, mas eles a todo tempo me honram. Eu falo isso pela minha esposa, que talvez seja a pessoa que mais me honra. Eu talvez nem consiga chegar perto dela na quantidade de honra que ela derrama sobre a minha vida. Mas ela sabe o quanto eu a admiro, reconheço, respeito e valorizo. Então, busque honrar aqueles que merecem honra. E, principalmente, honre a sua casa. Honre esse ministério que é o mais importante de todos, a sua família. Por isso, eu oro pela sua vida, eu oro pela sua família, eu oro pelo seu coração. Que Deus derrame dos céus um excesso, algo sobrenatural de bênçãos, de honra. Você é filho amado de Deus Pai. Não desista. Deus é contigo.